Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento, experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria no meio rural, os benefícios, quem é assegurado, quem tem direito, quais são os documentos que a pessoa que trabalha no campo precisa para se aposentar. Então, se esse episódio é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre aposentadoria no meio rural, nós trouxemos hoje aqui a doutora Francine Oliveira. Ela que é advogada e especialista em direito previdenciário, tem mais de 20 anos de experiência na área. Doutora Francine Oliveira, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Muito obrigada, Alex. Me sinto honrada pelo convite de participar desse canal. Primeiramente, quero parabenizar pelo crescimento e pela ideia da criação de um canal direcionado à pessoa que mora e que trabalha no campo. Dizer que é muito importante esse acesso à informação para todas as pessoas, mas principalmente para aquelas pessoas que estão no meio rural. Então, me sinto feliz e honrada por poder participar. Estou às ordens para as perguntas que você tem a me fazer. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa levar um pouco, né, aqueles que nos acompanham, essas informações que estão relacionadas à previdência, à aposentadoria, que aí, no nosso ponto de vista, são de extrema importância para aqueles que trabalham hoje no meio rural e pretendem um dia se aposentar. Para que a gente possa começar essa nossa conversa, eu gostaria que a doutora Francine contasse um pouco para a gente, um pouco da sua história, como é que é essa ligação da doutora Francine com o direito previdenciário, com a aposentadoria especificamente ligada ao meio rural. Eu sou suspeita em falar sobre direito previdenciário. É uma área que sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre tive muita ligação. Eu trabalho nessa área há 23 anos. Tenho 23 anos de experiência no mundo previdenciário. Iniciei dentro de um escritório de advocacia especializado em direito previdenciário, e lá eu aprendi, desde o início, todas as regras e tudo sobre o mundo previdenciário. Sou advogada há 15 anos, né? Eu trabalhei nesse escritório por 20 e poucos anos, faz pouco tempo que eu hoje tenho o meu escritório. Então, eu tenho a minha equipe, a gente atua especificamente em direito previdenciário, sobre direito previdenciário, e trabalhamos também com inventários, mas o nosso foco atual mesmo é o direito previdenciário. Hoje, por questões de localização, por nós estarmos numa região que temos muitos trabalhadores rurais, então eu acho muito importante esse acesso à informação, porque quando a pessoa chega ao escritório para se aposentar, algumas dificuldades que nós temos justamente é conseguir essa documentação, saber onde procurar, né? Que forma acessar esses documentos para daí comprovar a atividade rural e ter direito aos benefícios que o INSS tem para o segurado rural. Eu acho que isso realmente é de extrema relevância, né, de extrema importância, uma vez que o direito é muito dinâmico, né? Ele muda com frequência, as normas mudam, né? As leis estão frequentemente mudando, né? As leis para o trabalhador urbano são diferentes para os trabalhadores rurais. E com base nisso, eu gostaria que a doutora falasse um pouco para a gente, né, o conceito, né? Começamos pelo conceito de aposentadoria rural, né? O que é a aposentadoria, né, direcionada para o meio rural e que ela tem de diferente da aposentadoria de quem trabalha no meio urbano? Então, quando você fala em direito em constante mudança, principalmente o direito previdenciário, ele sempre estará
esteve e estará sempre em constante mudança. E não só o direito previdenciário nacional do Brasil. Isso, quando a gente fala em direito previdenciário, conforme vai passando os anos e o tempo, o direito previdenciário ele precisa ser adequado, né? O que acontece? As reformas previdenciárias, elas acontecem porque o ser humano está tendo um constante aumento na expectativa de vida, né? Então, essas mudanças, além da necessidade de adequar novas doenças, de repente, ter direitos diferentes, ele sempre vai estar em constante mudança. Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Então, foi uma reforma que atingiu vários setores, né, de trabalhadores, várias áreas, e modificou várias formas de concessão de benefício. Felizmente, por enquanto, ainda não essa reforma de 2019 ela não atingiu os trabalhadores rurais. Então, ainda está preservado o direito de se aposentar com menos tempo, por exemplo. Então, não teve mudança para os trabalhadores rurais. E levando isso em consideração, né, essa manutenção das normas que já eram previstas para os trabalhadores rurais, quem são esses trabalhadores, quem são essas pessoas que hoje têm direito do benefício da aposentadoria através do trabalho rural? Então, eu sempre gosto de explicar que para você ter direito a um benefício previdenciário, aos benefícios pagos pelo INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, você precisa ser segurado. E aí a pessoa pergunta, o que é ser segurado? Eu costumo fazer uma analogia dizendo que para você ser segurado, você tem que ter o seguro. Então, eu faço a analogia com um seguro de carro, por exemplo. Se você tem um acidente de trânsito, bate o teu carro. Se você tiver feito um contrato com uma seguradora, você tem direito ao benefício de reparação do dano. Isso, de reparação do dano. Por exemplo, se você bater o teu carro e tu tiver seguro, o seguro vai pagar o teu prejuízo. Mesma coisa é com o INSS. Se você for segurado e acontecer algum episódio de necessidade de acesso ao benefício, você vai ter direito. Se você não for, aí pode ser que se enquadre em algum outro tipo de benefício, mas não em benefícios previdenciários que exigem ser segurado. Ser segurado para o INSS é estar recolhendo, estar pagando o INSS em dia. É isso que se enquadra o estar segurado? Para se ter acesso aos benefícios previdenciados pagos pelo INSS, pelo Instituto Nacional da Seguridade Social. Eu digo Seguridade Social porque é daí que vem essa palavra ser segurado. A pessoa precisa estar adequada ao sistema previdenciário. Você pode ser segurado contribuindo para o INSS, que é o segurado empregado, é aquela pessoa que paga o INSS descontado de sua folha de pagamento, né? Então, desconta da folha de pagamento e o empregador repassa essa contribuição para a Previdência Social. Então, esse é o segurado empregado. Existe os segurados que pagam o INSS de forma autônoma, né, avulso, então, e aí teríamos o trabalhador avulso e o contribuinte individual, especificamente para o meio rural. E aí existe um outro segurado, que é o segurado especial, que tem uma proteção legal. O que é essa proteção legal? O legislador, ele amparou os trabalhadores rurais com uma regra que, para você ser segurado especial, você não precisa fazer o pagamento de INSS. Então, o trabalhador rural, se enquadrar no segurado especial, ele não precisa pagar o INSS. A lei protege. Tá? Então, essa proteção legal que eu digo, ela é indispensável para a manutenção das economias familiares, das atividades rurais. E é por isso que na lei, para o benefício rural, com essa proteção, o legislador ele amparou o trabalhador rural, dando condições diferentes do trabalhador urbano.
aposentando com menos idade e outras regras que beneficiam esse trabalhador, tais como a não necessidade de pagamento ao INSS. Por conta de ele estar enquadrado em condições especiais, né? Então, declarado segurado especial, ele deve comprovar que ele tem algumas características. E quais são essas características que enquadram esse segurado na categoria de segurado especial? Então, o segurado especial é aquela pessoa que vive no campo, até tem a ver com a chamada do canal, vive no campo e para o campo, né? A pessoa trabalha na sua terra, então necessariamente, às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu preciso ter uma terra em meu nome. E não necessariamente você precisa ser proprietário, não é o proprietário da terra rural, e sim a pessoa que trabalha no campo, entende? Você tem que comprovar, você pode comprovar por meio de um arrendamento, pode comprovar por meio de posse, por meio de parceria. Então, você comprovando essa tua condição de rurícola, da pessoa que vive no campo, na pequena propriedade rural, você pode ter direito a acesso aos benefícios previdenciários de aposentadoria e dentre outros benefícios que existem, como pensão por morte. Depois nós vamos citar alguns. Então, assim, a condição de segurado especial, ela tem que ser comprovada para a Previdência, para o INSS, por meio de documentos. Então, para ser segurado especial, você precisa comprovar que você esteve trabalhando na terra. Uma dúvida frequente dos trabalhadores rurais em relação ao tamanho da propriedade que se enquadra na condição de segurado especial é justamente que tamanho é essa área que você pode ter direito a esse acesso ao benefício na condição de segurado especial. Então, a legislação ela prevê que são 4 módulos rurais. E aí a pessoa pergunta, o que é módulo rural? Que tamanho? Quantos metros? Quantos hectares, né? Então, existe uma legislação, um órgão que fiscaliza e delimita o que é um módulo rural. Para a nossa região, um módulo rural é o tamanho de 20 hectares. Então, 20 vezes 4 dá 800 mil metros. Então, uma área de até 800 mil metros, mas tem regiões, inclusive cidades bem vizinhas nossas, que são 24 hectares, né? Então, tem que estar dentro desse limite de propriedade. Ah, mas e se a minha terra tiver um pouco a mais, vamos supor 900 mil metros? Ainda existe possibilidade de se enquadrar na condição de segurado especial. Possivelmente o INSS pode negar esse benefício e aí a gente tem que buscar via judicial. Mas nós precisamos comprovar que é um pequeno produtor rural. E também em relação, não é só o tamanho. Por exemplo, se você tem uma área rural de 600 mil metros, então se enquadraria no tamanho da área. Mas se você faz uma atividade de industrialização de produtos, você já não se enquadra na condição de segurado especial. Então, basicamente, o segurado especial é aquela pessoa que vive no campo, trabalha no campo de forma individual ou com a sua família, em regime de economia familiar, trabalha, produz, vende, podendo também ter empregado durante o período de safra, e aí essa condição de contratação ela tem que ter bastante cuidado, porque se você contratar muitos trabalhadores por um período maior do que o que a lei delimita, aí você já perde a condição de segurado especial e você passa a ser produtor rural, sendo necessário daí sim pagar o INSS para ter direito aos benefícios previdenciários. E assim como a doutora falou em relação ao tamanho da propriedade, em relação à atividade, tem alguma coisa que relaciona também com a renda proveniente dessa propriedade, né? Porque tu falou que se caso tenha uma agroindústria, isso pode não se encaixar, né? Então, em relação à renda, né? Não sendo uma renda só para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, é possível que ele obtenha lucro e se tem alguma relação, alguma coisa que encaixe ou não permita que ele se enquadre nessa categoria em função da renda. O segurado especial, ele é o trabalhador rural que ele trabalha para a subsistência da sua família.
Lógico que se tiver uma renda, vamos supor assim, você produza um produto que tenha uma renda muito grande, muito substancial, que você precisa fazer declaração, aí você já perde a condição de segurado especial, que aí você de repente precisa declarar essa renda. Então não é necessariamente ligada ao tamanho da área, e sim ao regime de economia familiar que a pessoa vive e sobrevive daquela terra. Que é para produzir, para alimentar a sua família e, porventura, ter algum lucro que não seja um lucro... mas pode ter lucro. Não necessariamente precisa ser que uma dúvida bem frequente. Mas eu posso comprar bens, veículos, maquinários? Pode, tu pode comprar bens. Você pode viajar, você pode usufruir dessa terra. Você não precisa ser só aquele trabalhador rural que planta só para comer. Entende? Isso então, isso é interessante que fique bem claro, né? Porque talvez seja uma das dúvida dúvidas bem corriqueira, porque aí o trabalhador rural ele começa a produzir na sua área rural, junto com a sua família, e começa a ter um certo lucro. Mas não necessariamente precisa ser aquele lucro exclusivo só para a sua manutenção pequeno. É lógico que não pode ser uma coisa de muito, muito substancial também, né? Então, cada caso é específico, ele tem que ser analisado de forma individualizada. A gente não consegue mostrar e nem demonstrar um contexto geral para todos, né? Cada pessoa vai ter a sua condição. O que eu sempre indico e sugiro para o trabalhador rural? Guardar os seus documentos. Então, assim, você comprou insumos, guarda a nota. Você contratou alguém, você guarda. Você fez um contrato de algum serviço que vai ser prestado lá na tua atividade rural, você também vai colecionando documentos. Eu sempre dou uma dica: faz uma caixa, compra uma caixa dessas de acrílico ou até dessas de produtos de supermercado e vai guardando dentro. Porque um dia você vai precisar. Eu costumo dizer que direito previdenciário, todos nós um dia vamos precisar ter acesso ao direito previdenciário. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos deparar com o direito previdenciário. Ou quando for para aposentadoria, quando necessitar, chegar um dia, porque todos nós trabalhamos, um dia nós queremos se aposentar e descansar, né? Então, um dia nós precisaremos ter acesso aos benefícios previdenciários. Mais tarde, quando chegar a idade, o tempo, ou mais cedo, quando de repente for acometido de alguma doença ou alguma outra situação que dê direito ao benefício previdenciário. Por exemplo, a mulher, quando engravidar e tiver bebê, ela pode pedir o salário maternidade. A urbana e a rural também. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo com a doutora Francine Oliveira, nós estamos falando sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria no meio rural, sobre os diversos tipos de benefícios, quem tem direito, quem não tem, quais são os benefícios, como se enquadrar nesses benefícios, como acessar. Eu peço que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E doutora Francine, falando em vários tipos de benefício, acho que um dos benefícios, como tu falou, um dos mais procurados é o benefício por idade. Eu gostaria que tu desenvolvesse um pouco mais para a gente, quais são as características desse benefício, quem tem acesso, o que precisa para comprovar, o que precisa para ter acesso a esse benefício. Gostaria que tu falasse um pouco mais sobre o benefício por idade. Então, a aposentadoria por idade rural, ela é diferente da aposentadoria por idade urbana. Então, quando lá no início eu falei que existe uma proteção do legislador ao trabalhador rural, vem justamente neste ponto, que é a idade. Então, o trabalhador urbano, para se aposentar por idade, ele precisa ter 65 anos se homem e 62 anos se mulher. Essa mudança ela veio com a reforma da Previdência, porque antes a idade era um pouco menos. Como a reforma da Previdência não modificou o direito dos trabalhadores rurais, então permanece para os trabalhadores rurais o direito de se aposentar por idade com 55 anos se for mulher e 60 anos se for homem. Então, se você me perguntar, então precisa somente eu ter a idade para ter acesso ao benefício?
Não, precisa também comprovar que você teve 15 anos de atividade rural. 180 contribuições, porque esses 15 anos ele não precisa ser necessariamente contínuo. Ininterruptos. Isso, ele pode ser intercalado. Você precisa comprovar que teve esses 15 anos no trabalho rural, como segurado especial ou até mesmo como empregado rural. Porque se a pessoa for empregado de uma empresa rural e trabalhou durante esse período de 15 anos na atividade exclusivamente rural, ela também consegue se aposentar por idade com a regra de menos tempo, de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Mas, uma dúvida, mesmo que ele comprove esses 15 anos, que esses 15 anos não sejam contínuos, possam ser ininterruptos, a pessoa precisa aguardar completar 55 anos se for mulher, 60 anos se for 60 homem. anos se for homem. Então, a necessidade de aguardar completar essa idade independe do tempo de comprovação. Ela precisa comprovar o tempo, mas mesmo assim... Precisa ter a idade. Precisa ter a idade para poder se aposentar. O que eu digo é a idade mínima, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Tempo mínimo, 15 anos de comprovação de atividade rural. Pode ter mais, não tem problema. Então, assim, quando ficar próximo da aposentadoria, você vai ao INSS por meio dos canais de atendimento, que o pedido do benefício pode ser feito diretamente ao INSS por meio dos canais de atendimento, via telefone, 135, ou por aplicativo, que a pessoa instala em seu aparelho celular o aplicativo do INSS, ou, de repente, contratar alguém para que faça esse requerimento e essa análise documental para daí sim encaminhar para o INSS. Então, não precisa esperar completar os 60 ou 55 anos, porque o pedido desse benefício ele pode ser feito até 6 meses antes de completar a idade. E também não precisa deixar passar muito da idade, porque o que acontece corriqueiramente é quando que a pessoa chega para fazer o pedido já passado alguns anos da idade. E aí você não consegue retroagir, porque conta da data do pedido. Você vai fazer o pedido do benefício para o INSS e, a partir dali, você começa a receber esse benefício. Às vezes as pessoas pensam, estou trabalhando, estou muito atarefado, não vou atrás disso agora, vou daqui 3 anos, 4 anos, fazer o pedido desse benefício, que aí eu vou receber um valor acumulado. Não, conta da data desse requerimento. O valor acumulado vai começar a contar a partir do momento que tu deu a entrada. Então, tu não vai receber o retroativo em relação ao tempo que tu completou a idade mínima. Isso. Por exemplo, você receberá o retroativo se caso você fizer o requerimento do benefício e esse benefício for indeferido pelo INSS e aí, de repente, precisar buscá-lo na esfera judicial, e aí você recebe, sim, todo esse período desde a data do requerimento. E também, quando você faz um pedido, porque geralmente demora um certo tempo até ser deferido, até sair a resposta do INSS, da Previdência Social. Então, da data do requerimento até o dia que você conseguir, que for deferido o teu benefício, que você começar a receber esse benefício, você recebe todo esse lapso temporal. Mas você não pode ficar aguardando e buscar, e eu já vi várias pessoas chegar até nós no escritório e dizer, eu estou com 65 anos e eu quero receber desde os meus 60 anos ou meus 55 anos ser mulher. Então, isso não é uma verdade. Se não entrou com o pedido, não vai receber esse atrasado, digamos assim. Só vai receber o atrasado, vou tratar assim, à medida que tu foi lá e protocolou, deu entrada no pedido. Outra dúvida que eu acho que deve ser bastante comum é que, como tu disse, que esses 15 anos, né, não necessariamente devem ser ininterruptos, contínuos. Ele pode ser um tempo quando a pessoa era adolescente, né, antes de sair para estudar, por exemplo. Sim. Aí a pessoa foi estudar, né, saiu do campo, foi para a cidade e depois de um tempo estudando retornou para o campo.
Então ela tem um período ali antes da saída dela para estudar e um período que ela retornou, né, da cidade para o campo. Ela consegue juntar esses 2 períodos na comprovação depois para se aposentar por idade? Sim. O período que você tem rural, independente de quando foi e de quantas vezes você retornou ao meio rural, ele é computado para o cálculo dessa carência, né, chamado carência, é o período que você precisa comprovar para o INSS. Em relação à aposentadoria por idade, se você teve um período em que você morava com os seus pais no campo, participando da atividade familiar, você comprova esse tempo. Se a pessoa saiu para estudar e ficou um período afastado e depois, bem mais tarde, resolveu retornar para a atividade rural, você consegue comprovar, juntar os 2 períodos. Quando eu falo de períodos rurais, ele é importantíssimo para a aposentadoria rural, mas ele também é utilizado e muito utilizado para as aposentadorias urbanas. Por exemplo, a pessoa viveu no campo até uma certa idade, até seus 18 anos, quando foi prestar o serviço militar. E depois foi estudar fora e aí se formou e tem hoje a sua atividade econômica independente da atividade rural. Esse período que ela viveu no campo pode ser anexado e computado na aposentadoria urbana. Você consegue trazer, porque as aposentadorias urbanas também necessitam de tempo de contribuição e de idade. Então, às vezes, a pessoa tem a idade, mas não tem todo o tempo necessário para a aposentadoria. Então, uma das primeiras perguntas, quando é feita a entrevista para planejamento previdenciário de aposentadoria ou até para pedido de benefício previdenciário, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: você teve algum período de trabalho no campo, de trabalho rural? E aí se faz a busca da documentação daquela época, podendo ser utilizado a documentação dos pais, da aposentadoria dos pais, de repente, documentação de escola, que a pessoa esteve no meio rural, carteira de saúde, atendimento em imposto, certidão de nascimento dela e dos irmãos, certidão de batismo, toda essa documentação familiar que se tem lá no campo se traz para a aposentadoria urbana também. Essa documentação que eu falei, ela também serve para o benefício de aposentadoria rural, né? Toda essa documentação é a vida da pessoa. Você tem que demonstrar que durante aquele lapso de tempo você tem a comprovação de que você esteve no meio rural, podendo também ser utilizado a prova testemunhal. Tá? Mas a prova testemunhal, ela é apenas um indício de prova, um complemento para a prova. Nós não podemos fazer uma prova exclusivamente testemunhal. Preciso ter documentos que comprovem essa atividade. Porque a prova exclusivamente testemunhal, ela não vale. Tem que ter alguma coisa que comprove que a pessoa esteve nessa atividade rural. As testemunhas serão chamadas só para reforçar aquilo que tu está apresentando na forma de documento, que também Sim. pode ser um contrato de arrendamento, Sim. pode ser aquele documento que a pessoa tem quando financia um implemento, né, algum contrato que tem o Pronaf como financiador, Sim. tudo que ela possa comprovar que ela esteve por um tempo no meio rural, ela deve guardar naquela caixa, como a senhora falou. Isso, a famosa caixa, ela deve, eu falo, quando eu falo da caixa para você fazer você guardar a tua documentação, você precisa pensar o seguinte: um dia eu vou precisar do benefício, então eu preciso guardar esse documento hoje. E não quando eu for, porque é muito mais difícil você buscar essa documentação quando você já está na iminência de se aposentar. Porque às vezes você não tem mais como ter acesso
a esse documento, a esse contrato. Então, existe uma lista de 40 e poucas opções de documentações que eu posso depois deixar um link para você colocar no canal, que a pessoa pode olhar nessa lista e verificar que documento que ela pode guardar hoje para ser utilizado no futuro como prova de atividade rural. E hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, eu acho que uma das ferramentas que a gente pode utilizar, né, gostaria de saber se a gente pode utilizar isso, se a gente pode, por exemplo, digitalizar esse documento, porque talvez tu guarde numa caixa, mas se porventura, sei lá, deu uma chuva de granizo, molhou a caixa, destruiu a documentação, já não acha mais bloco de nota, contrato. Se porventura aqueles documentos que eram físicos, que estavam guardados, já não existem mais. Se esses documentos forem digitalizados, né, guardados de forma digital, eles podem ser usados depois como prova. Uma conversa de WhatsApp, por exemplo, que ele teve com o vizinho. Ah, vizinho, quer me comprar feijão? Ah, tem uma vaca para lhe vender. Esse tipo de prova vale depois para o INSS? Funciona? Como é que tu vê essa questão de informações digitais como prova no INSS depois? Então, essa pergunta é muito importante, porque os documentos, com o tempo, eles tendem a se deteriorar, né? Então, um documento de 20 anos atrás, de repente, pode passar por um processo de repente apaga, de repente fica um pouco prejudicado. O que eu sempre sugiro? Se puder, se tiver acesso, hoje em dia com muita tecnologia, celular, faz essa digitalização. Então, se puder digitalizar, ótimo. É sempre importante, em caso de dúvida, se o INSS tiver dúvida ou até o judiciário tiver dúvida, ele pode requerer a apresentação física desse documento. Mas a imagem digitalizada, ela é um forte indício de prova. E aí corrobora com as provas testemunhais, caso não tenha mais os documentos físicos. Mas é necessário guardar o documento físico e ter a digitalização, de repente, para uma melhor visualização. Quando você fala de provas digitais, conversas de WhatsApp, documentos enviados via WhatsApp, via digital, também é interessante guardar esses documentos, porque aí quando for fazer o pedido de benefício, existem formas legais de se transformar esse documento digital, essa conversa, essa mensagem, essa foto, esse documento em prova, a gente, por meio de um documento que nós chamamos de ata notarial. A pessoa leva o seu celular lá no cartório e pede para que o cartório transfira para um documento oficial essas provas via eletrônica, via e-mail, via WhatsApp. Que é uma forma, então, de legalizar essa informação, tornar a informação digital, uma informação legalmente aceita pelo órgão, no caso o INSS. Sim, pelo órgão INSS e também pelo judiciário. Um documento bem importante também, que é bom guardar, e geralmente hoje se guarda na forma digital, que são as fotos. Antigamente, as fotos eram tiradas, reveladas e guardadas em algum local. Hoje, nós guardamos as fotos no nosso aparelho celular. Então, de repente, é importante, de vez em quando, salvar em um local seguro, né? Não deixar somente no aparelho celular e, de repente, fazer a revelação de alguns arquivos para você ter também um arquivo físico, porque o celular, você sabe, a gente pode perder, pode molhar, pode não estar salvo na nuvem, e aí daqui a pouco você não tem mais acesso a esse material. Então é bom que de qualquer maneira, ou sendo uma caixa física, né, ou uma caixa digital, tu tenha essas informações guardadas. Sim. De algum jeito, é importante que se pense em guardar tudo que for possível de informações para que, quanto mais provas se tenha na hora de apresentar esse requerimento, né, melhor, mais fácil seja para o órgão analisar a tua documentação. E falando em benefícios, outros tipos de benefício, tem alguns outros que também são tão importantes quanto o benefício, né, da aposentadoria por idade, que a gente estava conversando aqui,
que é também a pensão por morte. Gostaria que tu falasse um pouco sobre esse tipo de benefício, quem tem direito, como acessar, porque hoje é muito comum, né, no campo que talvez os jovens estejam assumindo a propriedade também por conta da morte dos seus antecessores, né, dos seus pais, dos seus avós. Então eu gostaria que tu colocasse para a gente quem tem direito, que tipo de benefício é esse, como é que faz para acessar uma pensão por morte no meio rural. Então, essa pergunta é bem importante porque a pensão por morte rural ela é muito semelhante à pensão por morte urbana. Basta a comprovação de que a pessoa, o segurado que deu a origem a esse benefício, a pessoa que vai passar esse benefício para o seu dependente, ela tem essa qualidade de segurado. Então, preciso comprovar que a pessoa que faleceu, ela era segurado rural, ou por meio de contribuição, ou no regime de economia familiar, sendo ele o segurado especial, né? Então, assim, o que acontece? O trabalhador rural que falecer pode deixar o benefício de pensão por morte para os seus dependentes. Quem são os dependentes? Então, os dependentes, existe uma lista de dependentes. Essa relação de dependentes, ela começa pela esposa, né? Esposa ou então esposo, o cônjuge, né? Que não necessariamente precisa ser casado, pode ser o companheiro ou a companheira, e aos filhos menores de 21 anos. Um detalhe bem importante é que são filhos menores de 21 anos. A legislação ainda está na regra anterior da idade de 21 anos, porque anteriormente a maioridade civil acontecia aos 21 anos. Eu ainda sou do tempo da maioridade civil aos 21 anos. Depois, com a modificação legislativa, passou a 18 anos, mas a lei previdenciária, ela continua sendo 21 anos, até que tenha alguma reforma. Então, a reforma da Previdência que teve não mudou nem para o rural e nem para o urbano a idade do dependente. Então, quando eu falo de filho, fora esposo, companheiro, cônjuge, a pessoa que vive com o segurado, quando eu falo de filho até 21 anos, não necessariamente precisa ser o filho até 21 anos, pode ser um filho maior e incapaz. Então, assim, esse filho maior e incapaz, ele tem direito ao benefício de pensão por morte. E como que eu comprovo essa incapacidade? Quem é o filho incapaz? É a pessoa que tem uma certa incapacidade de trabalho, de se sustentar sozinha, de seguir a sua vida profissional sozinha. A lei fala em deficiência mental ou intelectual. Então, não necessariamente precisa ser uma deficiência física, de condição de trabalho, porque pode ser uma deficiência física, digamos assim, uma incapacidade para o trabalho em decorrente de a pessoa não poder ir trabalhar porque tem alguma doença, né? Então, pode ser uma deficiência em razão de doença física, mas pode também ser uma doença intelectual, que a pessoa tem a condição do corpo que poderia exercer, mas não consegue em razão dessa deficiência. Então, o filho maior e incapaz, ele tem direito ao benefício de pensão por morte, tanto urbano quanto rural. Então, ele pode ser fisicamente ou mentalmente incapaz, né? Caberia, então, nessa categoria, essas duas formas de incapacidade. Uhum. E, então, é necessário, então, que para os maiores seja comprovada essa incapacidade. E a ordem que tu colocou ali é essa ordem que segue como regra, primeiro o cônjuge e depois os filhos, é isso? Não. Se tem cônjuge, nessa categoria de cônjuge e filhos, e quando eu falo filhos também serve o filho adotado, de repente o enteado, que é dependente também, né? Então, nessa categoria, as pessoas, elas recebem em conjunto esse benefício. Então, se eu tenho
uma viúva e 2 filhos, então é um benefício dividido em 3. Se eu tenho apenas um dependente, esse dependente ele recebe sozinho. Então, esse benefício ele é recebido de forma dividida. Mãe, filhos, não necessariamente precisa ser o cônjuge, a mãe dos filhos, pode ser o filho que não é daquele casamento também, se ele for menor ou incapaz, ele tem direito. A partir do momento que um filho ou um dependente atinge a maioridade de 21 anos ou acontece a morte do cônjuge, por exemplo, essa cota ela passa para o outro dependente que está habilitado no benefício. Além dos filhos e do dependente cônjuge, existem outros dependentes. Então, existe uma categoria de dependência que passa além do cônjuge e dos filhos. Então, se não tiver filhos e cônjuge passa para o pai e a mãe, se forem dependentes. Até o irmão pode ser dependente da pessoa falecida se ela tiver a condição de dependência econômica. Então, o irmão pode receber benefício se ele estiver sob os cuidados daquela pessoa que faleceu. O irmão maior e incapaz, que isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que são cuidadas por irmãos. Na falta do pai e da mãe, a pessoa maior e incapaz, geralmente ela fica sob os cuidados de um irmão. Então, na falta desse irmão, se esse irmão não tiver filhos e nem cônjuge, esse benefício pode passar para o irmão também. E doutora, uma outra dúvida que eu tenho, é possível que aquela pessoa, depois de ter atingido a maioridade, ela deixou de ser dependente, mas se porventura sofreu um acidente, foi detectado, foi comprovado uma incapacidade ou física ou mental, ela consegue, depois de chega à maioridade, né, não ser mais enquadrado, ela pode voltar a receber o benefício por conta desse enquadramento? Sobre esse aspecto da condição posterior à maioridade, é necessário ser verificado se essa incapacidade ocorreu com o pai ou a mãe vivo, com o instituidor do benefício em vida. Porque, por exemplo, eu não posso requerer um benefício depois do instituidor ter falecido e ter acontecido a condição de dependência. Pode sim ocorrer em razão de um acidente, o filho ficar dependente do pai e da mãe, e aí ele ter esse direito adquirido se a mãe ou o pai vier a falecer depois dessa condição incapacitante. Senão, não tem direito. Então, é preciso que se verifique essas condições, essas regras para encaixe. E outros benefícios que talvez, né, estejam relacionados tanto à doença quanto acidente, né, são também os auxílios, auxílio doença e auxílio acidente. São coisas diferentes. Eu gostaria que tu comentasse um pouco para a gente sobre esses 2 benefícios. Existem benefícios da Previdência Social que são benefícios programáveis, que são as aposentadorias, que você pode se planejar. E existem benefícios que o segurado tem direito, que eles são benefícios não programáveis, que eles vêm em razão de algum acontecimento, em razão de uma incapacidade, por exemplo. Então, o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, ele é um benefício que você tendo a condição de incapacidade total para o trabalho, de forma temporária, você tem direito a esse benefício. Se essa incapacidade ela for total e permanente para o trabalho, a pessoa, o trabalhador, o segurado, na verdade, tem direito ao benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela tem alguns aspectos bem interessantes, porque se o aposentado por invalidez precisar de auxílio de uma terceira pessoa para as suas atividades diárias, ele consegue, inclusive, uma majoração desse benefício, que é um percentual a mais de 25%, a ser acrescido nesse benefício por incapacidade. Então, a aposentadoria por invalidez é o único benefício que você consegue essa majoração. E pode acontecer ao longo do tempo. Por exemplo, a pessoa pode se aposentar por invalidez hoje e ela
estar incapacitado para o trabalho de forma definitiva, mas ela não precisa do auxílio de terceiro. Aí, posteriormente, com o passar dos anos, em razão da idade, ela pode precisar de alguém para auxiliar as suas atividades diárias, e aí pode ser requerido posteriormente esse acréscimo, esse aumento de 25% nesse benefício. Então, não necessariamente ela precisa requerer isso logo que é detectada a invalidez, que é comprovada a invalidez, se ela não tiver a necessidade de alguém para auxiliar. Mas à medida que ela tem essa necessidade, consiga comprovar também essa necessidade, ela consegue então requerer esse aumento, esse percentual a ser acrescido no seu benefício. E outra questão que eu gostaria que tu trouxesse... Só um ponto sobre o aumento. É importante a gente destacar que esse 25% ele é uma das perguntas a ser respondidas pelo perito quando do pedido, quando da concessão do benefício por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez. Um dos quesitos, uma das perguntas a ser respondido essa pessoa precisa de ajuda de terceiro? E aí o perito vai analisar o quadro e vai verificar se a pessoa tem ou não a necessidade desse acompanhante. Acontece muitas vezes de ser concedida aposentadoria por invalidez e não ser deferido esse benefício. E aí a pessoa tem o direito de requerer, assim como todos os benefícios. Se forem indeferidos no pedido direto, junto ao INSS, eles podem ser pleiteados via judicial. E essa questão era uma coisa que eu gostaria de levantar. Ela é deferida, ela é confirmada, ela é comprovada pela perícia, ou existem alguns documentos que a pessoa deve acrescentar junto ao pedido que podem deferir esse pedido sem necessidade de perito, ou o perito é uma regra que esse tipo de benefício precisa obedecer? Todo benefício por incapacidade precisa ser requerido tendo como com a apresentação de documento médico, um atestado, um laudo médico comprovando que você está incapacitado para o trabalho. Então, todo benefício por incapacidade prescinde da apresentação de um atestado médico. Então, o acréscimo, o auxílio acompanhante, ele precisa vir no atestado dizendo que a pessoa está incapaz e precisa de acompanhamento de terceiro. Esse documento ele é enviado ao INSS dizendo que você precisa e tem as condições para receber esse benefício, e aí todo o benefício precisa passar pela perícia administrativa. A perícia administrativa é aquela perícia que a pessoa realiza lá no INSS, levando a sua documentação médica, os atestados, os exames, comprovante de fisioterapias, tudo que envolve a sua doença. A pessoa leva ao INSS e esses documentos eles são analisados pelo perito do INSS. Caso esse benefício seja indeferido, aí sim a pessoa precisa buscar um profissional, um advogado. Eu sempre sugiro que seja um advogado especialista na área de previdência social, porque as regras, como nós falamos anteriormente, as regras de previdência social, elas mudam dia a dia. O que hoje pode ser concedido, amanhã talvez não seja aceito. Então, que busque um profissional habilitado para aí sim analisar essa documentação, levar até o judiciário por meio de uma ação previdenciária de concessão de benefício, e aí o juiz designará uma perícia médica a ser realizada por um médico que não é nem o médico do INSS e nem o médico do segurado. É um médico judicial, é um perito judicial. Vai analisar o quadro clínico daquela pessoa para ver se ela tem, se a essa pessoa pode ser deferido esse benefício, se ela se enquadra nos requisitos para recebimento do benefício. Doutora Francine, outra dúvida que eu tenho, por exemplo, essa pessoa que está com essa documentação, que juntou os laudos médicos, que tem ali no laudo médico que ela precisa de auxílio, talvez
possa ser também uma pessoa que tenha dificuldades, por exemplo, de locomoção, né? Nesse caso, a pessoa que não consegue estar presente no INSS para que uma prova pericial, para que uma análise seja feita, quais são os procedimentos? Essa pessoa consegue que o perito, por exemplo, possa ir na casa dela e realizar essa perícia? Como é que é feito nesse caso? No caso dessas pessoas que talvez tenham dificuldade de locomoção, que não consigam, por mais que tenham um laudo comprovando, né, que no laudo diga que ela tem necessidade de auxílio, mas ela, por algum motivo, tem dificuldades ainda de locomoção. Como é que isso é feito? Como é que a perícia é feita nesse caso? A perícia médica, tanto a judicial como a administrativa, a regra é que se vá até o local para que seja realizado o ato pericial. Então, o que acontece? O segurado vai até o INSS, pode ser levado por alguém, digamos, se ele tiver dificuldade, apenas dificuldade de locomoção, ele pode ser encaminhado e acompanhado de uma terceira pessoa até o local da perícia, mas caso seja necessário e impossível que ele vá, entende, até, ou ele, em caso de estar acamado, hospitalizado, e não seja possível esse comparecimento presencial, tanto no INSS quanto no ato judicial, é sim possível solicitar, é direito, inclusive, das pessoas, solicitar que a perícia seja realizada de forma domiciliar. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo com a doutora Francine Oliveira, nós estamos falando sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria no meio rural, sobre os vários tipos de benefício, como você faz para acessar esses tipos de benefício, quem tem direito, quem não tem, como se enquadrar. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, doutora Francine, outro benefício que é bastante importante, é o auxílio acidente. O auxílio acidente talvez seja uma coisa nova, mas para aqueles que estão no meio rural pode ser uma coisa muito comum e talvez precise de um pouco mais de informação. Gostaria que tu trouxesse para a gente então um pouco dessas informações, para que aqueles que estão trabalhando no meio rural possam ficar por dentro dos direitos, ficar sabendo como acessar esse tipo de benefício, quem tem direito ao auxílio acidente, por exemplo. O benefício auxílio acidente, ele é um benefício que já tem há bastante tempo para os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais é que ele é recente, pouco mais de 10 anos. É que a lei determinou que também seja concedido aos trabalhadores rurais. O benefício de auxílio acidente, ele é concedido para aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente e não necessariamente precisa ser o acidente de trabalho, não necessariamente precisa ser o acidente na lavoura. Na atividade, durante a atividade. Pode ser um acidente doméstico, um acidente de qualquer natureza. A lei assim determina, acidente de qualquer natureza. Então, pode ser, de repente, um acidente que aconteça quando a pessoa está no final de semana jogando futebol, pescando, fazendo algum passeio, alguma atividade que não é inerente à sua profissão. O auxílio acidente também é concedido em caso de algumas doenças, por exemplo, câncer. Então, quando eu digo o que seria esse benefício auxílio acidente? Então, esse auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório. Para aquela pessoa que teve a condição de incapacidade, de repente, por um certo período, em razão de uma doença, que também pode ser assim, também tem direito, mas assim, em razão do acidente, ela ficou um período incapacitada. E logo depois da consolidação das lesões, ela pode, de repente, voltar ao trabalho. Por exemplo, eu tive um acidente que fraturei a perna. E depois de consolidada essa lesão, depois de passado o período de cirurgia, de restabelecimento deste órgão, após fazer fisioterapia, eu fiquei em condições de voltar a trabalhar. Mas voltei ao trabalho com uma certa dificuldade.
com uma certa, a gente diz em redução da capacidade para o trabalho. Então, essa sequela no braço, na perna, ou em razão de uma doença, te deixa capaz de continuar trabalhando, você consegue continuar exercendo a sua profissão, a sua função, mas com maior dificuldade. E aí você tem direito a esse benefício. Desde quando ele é devido? Desde quando foi consolidada a lesão. Então, assim, muitas pessoas hoje trabalham no campo, tiveram acidente, mas elas não pediram esse benefício, elas não sabiam, porque como ele é um benefício, de repente, recente para esse meio, então, assim, mas há 20 anos atrás eu trabalhava no campo e sofri um acidente, ou no trator, ou de repente na atividade. Então, uma lida de campo, isso. Caiu do cavalo, fraturou o braço, isso. A perna. Então, esse benefício ele pode ser buscado hoje. Diferente da aposentadoria rural, que conta da data do requerimento, esse benefício, se ele for precedido de auxílio-doença, você consegue buscar os últimos 5 anos desse benefício. Daí não conta só da data do requerimento, da data do pedido. Você consegue pedir para trás. Embora o INSS, se deferir na esfera administrativa, vai conceder para esse trabalhador somente a partir do requerimento, mas via judicial você consegue pedir o período atrasado, digamos. Então, esse período atrasado seria que, mas eu machuquei a minha perna e fiquei com essa sequela há 15 anos. Você não pode receber, você não recebe os 15 anos por questões de prescrição, de decadência, na verdade. Então, você recebe os últimos, mas você recebe os últimos 5. Os últimos 5 anos do pedido judicial daí. Então, doutora Francine, acho que talvez seja uma outra dúvida daqueles que nos acompanham, é se, por exemplo, a pessoa hoje está incapacitada, mas essa incapacidade vem por conta de um acidente ocorrido há 10 anos atrás. Como é que ela faz para comprovar, né? Mesmo tendo um laudo hoje, esse laudo vai trazer a situação atual dela, a incapacidade atual, mas isso, né, pode ser decorrente, então, de um acidente ocorrido lá há 10 anos atrás. Como é que ela consegue comprovar isso? O que ela precisa para comprovar essa incapacidade por acidente nesse caso? Assim como os benefícios acidentários, para você fazer o pedido de um benefício ao INSS, você precisa ter um atestado atual, comprovando a tua condição, né? Então, esse atestado precisa declarar que você está apto ao trabalho, mas você tem uma redução da tua capacidade para o trabalho. Então, com esse documento você faz o pedido, mas você precisa ter documentos da época do acidente para poder relacionar aquela sequela àquele fato gerador anterior. Principalmente quando se busca os atrasados. Você precisa, de repente, um documento importante seria pedir o prontuário médico da cirúrgico ou do atendimento hospitalar que a pessoa teve na época, os documentos do benefício por incapacidade temporária, o auxílio da doença que a pessoa recebeu na época também é importante para comprovar que aquela condição de redução da capacidade para o trabalho, de sequela, ela é derivada daquele fato gerador acidentário. Então, isso, né, por si só, não basta, digamos assim, só o laudo, né, mas essa comprovação ela é necessária também para que ele possa receber de forma retroativa com base na data que originou essa deficiência, essa incapacidade, essa condição de menor eficiência para o trabalho? Isso, porque o que acontece? O INSS, geralmente, quando é feito o pedido do auxílio-acidente, quase que 100% das vezes, quando defere, ele vai deferir a partir daquela data. Então, a busca por esse material anterior, ela vai ser um dos aconselhamentos do advogado especialista em direito previdenciário. Ele vai saber orientar essa pessoa que tipo de documento que ela precisará levar para o processo para buscar esse retroativo, entende? Muito bem, doutora Francine. E eu acho que tão importante quanto esses benefícios que levam em conta a menor capacidade, né, para o trabalho, muitas vezes a incapacidade, levam em conta também as questões de acidente, são também aqueles benefícios que levam em conta
a vulnerabilidade, muitas vezes a vulnerabilidade financeira de um trabalhador rural. Muitas vezes o trabalhador rural ele não tem muitos recursos para a sobrevivência na sua propriedade, né? Ele não tem muitas condições de trabalho e de renda e ele se encontra numa situação de vulnerabilidade financeira. Para esse caso, existe um benefício específico? Gostaria que tu comentasse um pouco, né, quais são as formas de atendimento do INSS para aquelas pessoas do meio rural que se encontram em questões de vulnerabilidade financeira. Então, existe um benefício direcionado para as pessoas com vulnerabilidade financeira, que é um benefício social, que é conhecido como LOAS ou BPC. Então, esse benefício seria um benefício assistencial pago para as pessoas em condição de necessidade, né? Então, assim, esse é um benefício urbano e também pode ser aplicado à pessoa que vive no campo. Para a pessoa que vive no campo, que é o BPC idoso, geralmente ele não se aplica porque o BPC idoso é para idoso a partir de 65 anos, que não paga INSS, então ele não tem aquele cômputo para se aposentar. Porém, se a pessoa vive no campo e tem a idade e conseguir comprovar, mesmo sem o recolhimento do INSS, esse período de 15 anos, ela já vai ter direito à aposentadoria por idade. Então, mas mesmo assim, caso ela tenha 65 anos e não comprove os 15, ela pode ter direito ao benefício BPC idoso. Mas o BPC ele é pago para as pessoas que não necessariamente têm idade para aposentadoria. Qualquer pessoa que tenha necessidade, inclusive crianças, tá, que estejam num quadro familiar de vulnerabilidade, pode ter esse auxílio. Seria um benefício de assistência. É uma ajuda governamental para essa pessoa. Esse BPC-LOAS, ele é um benefício pago no valor de um salário mínimo, não tem 13º, é pago a essa pessoa em razão da sua incapacidade mental ou intelectual ou física. Então, um deficiente físico que não pode trabalhar ou, na verdade, não é relacionado à condição de trabalho, porque aos menores de idade, as crianças. Hoje nós temos um grande número de crianças com necessidades especiais, né? E quando eu digo necessidades especiais, cabe ao autista também, algum tipo que tenha algum tipo de enquadramento nessas doenças, ele pode ter direito a esse benefício, mas desde que esteja numa condição de necessidade. Então, a lei diz o seguinte, que a necessidade familiar, ela é calculada com base na renda per capita dessa família. Então, seria um salário mínimo para cada 4 pessoas. Então, seria mais ou menos 25% do salário mínimo para cada componente do quadro familiar, podendo, em alguns casos, ser até considerado um valor maior, digamos, mas geralmente o INSS não concede na via administrativa e precisa ser feito na via judicial. Quando você vai juntar documentações dessa doença, dessa incapacidade, dessa necessidade de gastos dessa família e pedir para que seja concedido esse benefício em razão da necessidade mesmo familiar. Esse também, como os demais benefícios, necessita de informação. Né? Para que um benefício seja concedido pelo INSS, passando ele pela área administrativa ou judicial, a informação é uma questão chave nesse processo. Chegando aqui agora para o final desse nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse para a gente, doutora Francine, a tua mensagem para aqueles que estão nesse processo de pedido de aposentadoria, para aqueles que estão talvez acompanhando a gente e pensando, eu acho que o meu quadro sim encaixa em algum desses benefícios. Então eu gostaria que tu deixasse para a gente, e para aqueles que estão nos acompanhando, a tua mensagem, sobre como buscar mais informação, já tendo
alguma coisa guardada na caixa ou já pensando em se aposentar, ou para aqueles que acham que têm direito em algum desses benefícios, qual é a tua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando e que fazem parte do meio rural? Então, a minha mensagem para os trabalhadores que estão atualmente pensando na aposentadoria, seja ela programável, que é o caso da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria em razão de uma incapacidade, é para que essas pessoas busquem informações. E essas informações hoje, elas estão bastante difundidas. Aí a importância de canais como Dúvida Rural, que trazem informações para essas pessoas, mas que essas pessoas possam buscar as informações nos sites oficiais do INSS. O INSS possui um portal onde a pessoa acessa e lá tem a informação de quem pode receber o benefício, quais são os requisitos, qual documentação levar. Então, esses canais oficiais eles devem ser acessados antes de fazer o pedido do benefício. E buscar atendimentos especializados com profissionais habilitados, com advogados especialistas na área previdenciária que poderão orientar sobre o pedido do benefício e indicar qual é a melhor solução, qual é o melhor benefício previdenciário a ser requerido. Porque existe também um planejamento previdenciário. Você pode planejar o teu benefício, você pode verificar qual é a condição de quando e como fazer esse pedido. Então, para que as pessoas busquem informações por meio dos canais, por meio dos canais oficiais e também por profissionais habilitados para passar e repassar esse tipo de informação. Muito bem, doutora Francine. Eu só tenho a agradecer a sua participação, porque realmente eu acho que informação é o nosso objetivo aqui, passar informação para aqueles que nos acompanham, para aqueles que fazem parte do meio rural, para aqueles que se interessam pelos assuntos do meio rural, e passar uma informação com credibilidade, né? Uma informação que realmente resolva as dúvidas daqueles que nos acompanham. E com certeza eu acho que parte, né, desse processo, além dessas informações que a gente consegue passar aqui, é que a pessoa realmente busque as informações provenientes dos órgãos oficiais, né? Porque essas informações vão dar de forma mais detalhada aquilo que cada pessoa precisa, e cada caso, como a doutora falou, é um caso, precisa de uma análise mais aprofundada. E, além disso, busque um profissional habilitado, um profissional da área que, com certeza, para cada caso desse, vai saber qual é a melhor forma a ser tratada, né, para obtenção de uma aposentadoria, sendo ela programada ou uma aposentadoria que possa vir através de um auxílio, né, de uma forma não programada. Com isso, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Francine aqui no Dúvida Rural. Muito obrigado pelas informações, pelo conhecimento, pela sua experiência trazendo aqui as informações, né, que solucionam as dúvidas sobre o direito previdenciário. Mais uma vez, doutora Francine, muito obrigado pela sua presença aqui no Dúvida Rural. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de falar sobre um tema que, para mim, é apaixonante. Como eu falei no início, eu vivo o direito previdenciário há mais de 20 anos. Então, eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, sobre as regras, gosto de atender as pessoas e, principalmente, passar informação correta sobre os benefícios. Você sabe que hoje, no mundo digital, acontecem muitos golpes. Às vezes, a pessoa entra num canal não confiável, contrata um profissional, às vezes, pela internet, que ao invés de te colocar próximo do teu benefício pretendido, muitas vezes acaba te lesionando. Então, por isso, da necessidade de se buscar um profissional habilitado e qualificado, e também ter esse acesso por meio dos canais oficiais e canais de credibilidade, assim como o canal Dúvida Rural. Eu fico à disposição, caso precise de alguma coisa, de repente voltar ao canal Dúvida Rural para mais esclarecimentos. Fico às ordens. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, doutora Francine. Para você que esteve aqui com a gente, ouvindo esse bate-papo sobre aposentadoria, previdência,
quais são os auxílios que a pessoa tem direito, como acessar esses auxílios. Eu peço que mais uma vez você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe através das nossas redes sociais e fique aqui com a gente para os próximos episódios. Foi mais uma vez uma satisfação para a gente poder trazer informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.